Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa aula sobre cabelos marrons. Eu me chamo Peter Menezes, sou cabeleireiro e fiz um apanhado sobre todas as nuances de marrom e vim trazer para você aqui nesse vídeo. Você vai aprender aqui sobre as nuances de marrom, como fazer um marrom perfeito para sua cliente e para quem o marrom é indicado. Então é um pouco de visagismo. Será que o marrom é indicado para todo mundo? Fique nesse vídeo, acompanhe até o final porque tem bastante dica bacana para você. Peço para que você se inscreva nesse canal, dê aquele joinha para dar uma valorizada aí no vídeo e ative as notificações. Não deixe de acompanhar esse canal porque ele é voltado para você, profissional cabeleireiro, com bastante conteúdo voltado à colorimetria capilar. Então vamos direto ao assunto, sem delongas. O marrom, ele nada mais é do que uma cor que é arremetida ao chocolate. Vou falar um pouco sobre a história aqui, um pouco história de cores do cabelo. No final dos anos 90, 80 e 90, a cor que estava muito em alta se chamava acaju, que era uma variação de vermelho um pouco queimada, que lembrava assim um pouco o marrom, um marrom avermelhado, só que por algum motivo essa cor entrou em desuso, começou a ser chamada de brega. E até nos dias de hoje, se você chega para uma cliente e fala que vai aplicar uma cor acaju no cabelo dela, ela já fica em espanto. Aí ela já pensa, nossa, vai me deixar meu cabelo da cor do cabelo do Silvio Santos, que a gente brinca quando ele usava aquele tom mais alaranjado, talvez. Então, o acaju, ele saiu de cena e entrou o chocolate. E o chocolate, ele nada mais é do que um tom de marrom. Entre os marrons, a gente pode dizer que o marrom, ele é claro ou escuro. Porque o marrom, desde a altura do 4, 5, 6 e 7 da colorimetria capilar, a gente pode ter nuances marrons. A partir do 8 e 9, a gente já obtém um bege. As nuances de bege, que são as cores neutras. Então aí eu já começo a falar sobre a neutralidade. Marrom necessariamente é neutro? Marrom é uma cor neutra. Se a gente entrar na colorimetria capilar, falando sobre a estrela de Oswald, falando sobre as cores complementares, basicamente a gente diz que sim, que o marrom ele é neutro, porque quando a gente neutraliza um vermelho com um verde, a gente obtém um marrom. Quando a gente neutraliza um laranja com um azul, a gente obtém um marrom. E assim vai. Mas algumas marcas não gostam dessa classificação e dizem que marrom não é neutro, que a junção das três cores primárias não me gera um marrom. Mas isso é contraditório. Eu particularmente prefiro acreditar que o marrom é uma cor neutra e que a gente neutraliza uma cor levando ao marrom. Eu acho que é mais didático, acaba sendo mais fácil do profissional cabeleireiro entender e não faz grandes diferenças na hora da gente aplicar isso no cabelo da cliente. Mas quando a gente fala sobre a cor marrom mesmo, aquela que a gente compra lá na caixinha, como que o marrom ele é feito na maioria das marcas? Ele tem duas partes de vermelho para uma de azul e uma de amarelo. Então o marrom ele tem um quê mais avermelhado. Então o marrom ele não é tão neutro assim. O marrom ali da caixinha, o marrom chocolate, ele não é tão neutro porque ele tem duas partes de vermelho. Algumas marcas não. Algumas marcas colocam como marrom a junção das três partes iguais de vermelho, azul e amarelo. Mas meu ponto de vista, que essas três cores primárias juntas, elas ficam muito próximas a uma base. A base, para você que é profissional cabeleireiro, sabe que é a cor natural, a matiz natural. Então, um 6 marrom, se tiver três partes iguais das cores primárias, a gente vai ter um marrom assim, sem muita personalidade, com mais cara de base. Mas isso daí é ponto de vista meu. Muitas das vezes você possa gostar, porque é uma cor mais neutra, mais até sofisticado. A gente pode trazer essa neutralidade como algo mais sofisticado, porque o marrom ele
trazendo essa nuance um pouco mais avermelhado, já é uma questão de gosto, já de personalidade. Não é qualquer pessoa que segura ter o cabelo um pouco mais avermelhado. Então o marrom a gente pode ter contrastes nele. Se a gente for falar ali de um cabelo que é um 4, um castanho médio, e foi feito luzes com nuances marrom na altura do 6, a gente vai ter baixo contraste, porque a gente só abaixou 2 tons. Agora, se a gente já abaixa mais tons, já leva ele para o dourado, onde a gente tem outras matizes, a gente já vai ter um contraste um pouco maior. Então, eu falo que o marrom ele pode ter um baixo contraste quando ele traz uma matiz próxima à cor natural da pessoa, onde dá aquela leve avermelhadinha de leve, aquela leve amarronzada nos fios, aquele brilho nos fios, a gente está falando de um baixo contraste. Agora, quando a gente clareia um pouquinho, a gente já está aumentando o contraste. Alto contraste nas linhas de marrons, eu já não chamo. Alto contraste, a gente já está falando de loiro e já é outro assunto. O marrom, ele é o grande coringa. Muitas das vezes, na hora da dúvida ali, na hora de neutralizar uma mecha, no qual ela clareou seja para um dourado ou um acobreado, ou indiferente da nuance, a gente, quando neutraliza, quando a gente aplica um marrom nessa cor, a gente tem uma cor muito democrática, porque ela acaba casando muito bem com qualquer fundo de clareamento. Então o marrom, ele é um grande coringa e ele ajuda muito a gente na hora de escolher uma cor. Ele acaba sofisticando a cor e não tirando ali o fundo de clareamento que aconteceu, né? Por exemplo, se o cabelo ele é dourado e ele foi neutralizado com o marrom, a gente vai ter o marrom, só que no fundo você vai ver o dourado, porque a gente não trabalhou ali tanto para neutralizar o dourado. Se a gente tem um fundo de clareamento acobreado e a gente aplicou o marrom, a gente vai ter um marrom acobreado, porque a gente não trabalhou a neutralização do fundo acobreado. E assim vai. Mas o marrom, ele é o grande coringa na hora da gente neutralizar essa cor ali no lavatório. Os marrons, eles podem ser intitulados como quentes ou frios. É claro que, falando de forma técnica, o marrom, ele é quente. Mas a gente traz nos dias de hoje, a pedido das clientes e na hora da gente fazer também, a gente pode deixar o marrom um pouco mais quente ou um pouco mais frio, mas no geral ele é um neutro quente. O marrom ele vai ser frio quando ele tem a presença de marrom, mas ele tem uma matiz secundária fria, como cinza, por exemplo. Em muitas marcas você vai encontrar o marrom acinzentado, onde a gente consegue voltar para aquela história lá do cabelo que ficou acobreado. Quando a gente aplica um marrom acinzentado, pode ser que a gente consiga um marrom perfeito, porque a gente vai ter o marrom e o cinza, que vai neutralizar o cobre, que talvez seja indesejado. Então a gente vai ter um marrom. O marrom ele pode ser puro ou intenso. Quando ele é intenso, ele acaba, como o próprio nome diz, mais intenso, mais vivo. A gente consegue ver um maior brilho na cor. Então, e aqui em alguma das imagens, eu vou mostrar alguns tipos de marrom. Por exemplo, esse cabelo da imagem é um marrom avermelhado, aonde a gente percebe que ele tem nuance marrom, o que predomina é o marrom, mas se você observar, vai conseguir ver um fundo vermelho. Como ele é uma cor escura, a gente também pode chamar de um marrom avermelhado ou uma nuance de café. Aí já é tema de outra aula, mas o café também é uma variação de marrom, mais fechado, com uma nuance levemente avermelhada. Essa segunda imagem é de um cabelo marrom acobreado, aonde conseguimos ver o marrom, mas se aproximarmos o nosso olhar, conseguimos ver nuances acobreadas nesse cabelo. E a terceira imagem é esse marrom dourado, onde ele é um marrom com um fundo de dourado. O dourado ele não prevalece, ele não é a cor principal. O principal é o marrom e o segundo o dourado. Se o dourado ele prevalecesse, poderíamos chamar como um tom de mel. Mas aí o tom de mel é tema de uma aula que eu já fiz e eu vou colocar o link aqui para você assistir sobre
Os Cabelos do Tom de Mel. Assista essa aula, porque essa aula foi gravada, sim, de uma forma muito legal e você também vai aprender muito sobre os tons de mel. Agora eu vou falar sobre as numerações dos tons de marrom. Grande parte das marcas utiliza a nuance 7 como marrom. Por exemplo, 67 é marrom, 77 marrom. Então, depende de cada marca. Existem marcas que usam outra numeração, mas isso vai depender da marca que você utiliza e você vai ler ali na caixinha, na nuance, qual é a cor desse marrom para que você não tenha risco. Por exemplo, eu trabalho com Schwarzkopf. Se eu utilizar o 7, a matiz 7 em Schwarzkopf é cobre. O marrom em Schwarzkopf é o 6, então fique sempre atento não só à numeração, mas à nomenclatura dessa cor. Então a gente vai ter ali as cores marrons, ou essa cor pura, como eu falei, por exemplo, 6 marrom, ou também a gente pode ter a mistura das cores complementares. Por exemplo, se eu tenho um louro médio dourado irisado, ele é um marrom. Por quê? Porque o irisado neutraliza o dourado. Então a gente está falando de um marrom dourado, no qual o dourado é a matiz principal e o irisado está neutralizando esse dourado. Então, se fosse um louro médio irisado dourado, ele também seria da matiz da família dos marrons, só que ele seria mais frio, porque a gente teria o irisado em primeiro lugar e o dourado em segundo, aonde o irisado neutraliza o dourado. Isso é lembrando na estrela de Oswald. Vamos falar de algo um pouco mais fácil aí para você compreender. Vamos imaginar uma cor chamada loiro escuro cobre acinzentado. Lembra que o cinza neutraliza o cobre? Então, é um marrom, só que é um marrom acobreado, porque a principal matiz é o cobre e a segunda é o cinza. Então a gente vai conseguir obter aí um marrom acobreado. Mas pode ser o contrário também. A gente pode ter uma mesma coloração chamada louro escuro cinza acobreado. Ela vai acabar sendo mais fria, porque a principal nuance é o cinza e a secundária é o cobre. Então a gente vai ter ali um marrom um pouco mais frio, porque a nuance principal é acinzentado. Mas a gente está falando também de marrom. Então o marrom a gente tem uma gama muito grande. É só prestar atenção ali na caixinha. Quando a cor, as matizes elas estão se neutralizando, a gente está falando de marrom. É lógico que, por exemplo, na família dos vermelhos, não existe, por exemplo, um vermelho mate. Essa cor não existe. Então, para neutralizarmos um vermelho, precisaríamos usar uma cor com nuance mate. Então, você quer dizer o que, Peter? Por exemplo, se eu tenho um fundo de clareamento avermelhado e eu neutralizo com mate, que é o verde, eu vou obter um marrom? Sim, porque a gente está neutralizando esse tom avermelhado da cor. O marrom, ele combina com quem? Olha só, o marrom é uma das cores mais democráticas que existe na cartela de cor. Talvez a cor mais democrática. Porque se a gente está falando de um tom de pele quente, o marrom ele é neutro, ele não vai disputar tanto ali com o tom de pele. Se a pele é fria, o marrom também não vai disputar tanto ali com o tom de pele. Então ele é muito democrático. Alguns tons de pele precisam tomar cuidado. Por exemplo, as peles pretas. Eu utilizei a imagem da Thaís Araújo, por exemplo, ela é muito adepta ao marrom. É claro que a gente sempre a vê maquiada, sempre vê produzida, mas o tom de pele dela é um tom de pele que é próximo a uma nuance marrom. Se ela não tomar cuidado com a nuance marrom que seja aplicada no cabelo dela, pode ser que a gente tenha uma expansão da cor e essa cor acaba não harmonizando muito com ela. Isso acontece também com peles claras, onde a pessoa acaba clareando o cabelo para uma nuance dourada
próximo do tom de pele e acaba expandindo a cor, aí fica aquela cor muito próxima do tom de pele e aí acaba evidenciando manchas, evidenciando alguns traços, porque a gente não está tendo um contraste no tom de pele. Então uma dica que eu dou para os tons de pele pretas é que mantenha o fundo natural, o mais próximo do natural possível, e tenha rajadas de mechas num tom de marrom. Aí sim, a gente vai ter uma harmonia. Mas caso essa cliente queira um tom de marrom, isso é uma escolha dela e é um problema dela, um gosto dela que vai ficar lindo de qualquer jeito. O marrom para cabelo cacheado, ele não tem mistério nenhum, ele não difere de um cabelo liso, de um cabelo crespo, de um cabelo cacheado. O que acontece é que nos cabelos cacheados a gente talvez possa ver mais matizes de cores, porque o cabelo cacheado, por questão da incidência da luz sobre o cabelo, a gente possa ver mais nuances de marrom. Então eu indico super o marrom para um cabelo cacheado. Como manter o marrom? Manter o tom de marrom não é tão difícil assim, porque o marrom, por ser uma cor neutra, ele não é uma cor que que desbote tanto. Ele não desbota tanto quanto outras cores, como o acobreado, por exemplo, como o vermelho. Ele é uma cor ali que segura bem. E quando ele desbota, muitas das vezes ele acaba desbotando para nuances legais, nuances próximas do marrom. Mas uma forma de manter é utilizar shampoos para cabelos coloridos, evitar shampoos com sulfatos, evitar exposição ao sol, evitar o uso exagerado de chapinhas, escovas progressivas que desbotam a cor. Então, esses são os cuidados principais que eu dou para as clientes que utilizam o tom de marrom no cabelo. Essas foram as dicas dos tons de marrons. Peço para que você se inscreva no canal antes de sair e me siga no Instagram, @petermenezes. Essas foram as dicas dos cabelos marrons. Se você gosta do cabelo marrom, conta para mim qual a dica que você me dá, qual a dica que a gente possa trocar aqui. E vejo vocês no próximo vídeo com outra dica. Até logo!